Salve o nome do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra o santo livro, por gentileza, em Salmos 66, versículo de número 16. Nós vamos utilizar dois textos base para o que vamos abordar hoje. Será Salmo 66, 16 e Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Amém. Mas eu vou levar a abordagem de hoje em forma de pregação, mas os irmãos têm liberdade, tá bom? De me intervir, caso seja necessário, caso seja desejo de perguntar, questionar, complementar. Ok? Então tem liberdade, só levantar a mão para que eu possa perceber, e aí eu freio e o irmão pode ficar à vontade. Salmo de número 66, versículo 16, todos? Amém. Diz assim: vinde e ouve, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Amém, amados. Vai para Atos, capítulo de número 1, versículo 8. E já de antemão, se porventura venha a chover, o evangelismo ele fica cancelado, amém? E aí nós vemos a melhor data possível dentro do tempo. Mas nós vamos informar no grupo da igreja. Bom, então, se porventura chover, não precisa nem mandar mensagem. Evangelismo cancelado, mas vai ser informado no grupo da igreja. Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Todos? Amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Até aqui louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar a sua lição, glorificando a Deus. Glória a Deus. Alguém, por gentileza, me abençoa com água? E hoje o dia foi quente. Seu galardão vai ser grande, profeta. Pode ficar tranquilo. Obrigado, amado. Eu não sei se você se recorda, mas a palavra que está descrita em Atos capítulo 1, versículo número 8, ela é dita por Jesus. É Jesus que menciona. É o Cristo que menciona esse texto aqui. A palavra essa que ele já tinha manifestado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 48, que ele fala para os discípulos: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que 120 irmãos creem nessa palavra. Mas quando você vai para 1 de Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz que Cristo se apresenta a mais de 500 irmãos. Então, de 500, só 120 creram na palavra do Messias. E o cumprimento da palavra que o profeta Joel outrora tinha manifestado aconteceu em Atos capítulo 2. O salmista manifesta algo interessante. Ele diz: vinde e ouve, todos os que temeis a Deus. E eu, não é ninguém, ele diz eu. Ele assume para si a responsabilidade. Ele não fala o outro salmista, o salmista Davi, Asaf, Moisés, os apóstolos. Não, ele diz eu contarei o que ele tem feito em minha alma. Então o salmista, ele entende que após ele ter tido uma experiência gloriosa com Deus, era impossível ele reter, era impossível ele se calar, era impossível ele não expor, Rodolfo, aquilo que o Deus de Israel tinha feito à alma dele. Era impossível ele conter a tamanha maravilha que o Espírito do Senhor operou na alma dele.
E não foi um tratamento psicoterápico. Não foi terapia. Não foi obra de psicologia. Não foi terapeuta. Não, amado. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, amado. Transformando o homem morto em uma nova criatura. E esse homem aqui, após ser transformado, após receber o Espírito Santo, ele conclama os que estão ao seu redor e diz: eu contarei o que ele tem feito em minha alma. E por que eu pego o texto de Atos, capítulo de número 1? Porque não se prega sem o poder do Espírito Santo. Não se prega sem estar cheio do Espírito Santo. Não se prega sem estar revestido, oh glória, do poder do Espírito Santo, amado. É necessário um preenchimento do Espírito Santo. A despeito da obra da salvação, a Bíblia nos impulsiona a ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagais com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Sejais completo do Espírito Santo. Não rasos, mas cheio. Amado, nós estamos vendo, gente. E eu não sou sensacionalista, mas nós estamos vendo, Jorge, os cumprimentos proféticos debaixo do nosso nariz. Vitor, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. A minha alma e o meu espírito percebem que breve Cristo voltará. Eu creio nisso. Pastor, pela guerra de Israel? Sim. Sim. Mas, pastor, sempre houve. Antes de 1949, que Israel voltou a ser nação, por causa da briga de Ismael e Isaac. Desde então, 2003, 2004, 2005, quando o Hamas toma, desde então sempre houve guerra, sim. Mas a palavra do Messias nós temos que entender. Qual é a abordagem do Messias para o seu retorno? Ele dá o exemplo da grávida, que está prestes a dar à luz. E antes de dar à luz, tem as contrações, que são os eventos, que são eventos de certeza e eventos de eminência, não iminência, eminência. E quais são os eventos de certeza? Vá junto comigo em Lucas 21, versículo 9. São os eventos de certeza que o Messias deixou. Lucas 21, 9. Diz assim a palavra do Cristo: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será o quê? Logo. Então, quando esses eventos, guerra em Israel, guerra na Ucrânia e Rússia, terremoto no Afeganistão, 2, é o segundo, tá? Não sei se vocês viram, é o segundo. E é o curto período de tempo, ou a contração. Quando o bebê está próximo de nascer, as contrações vão diminuindo. Os eventos são mesmo com maior intensidade em curto período de tempo. Quanto tempo tem a guerra da Ucrânia? Vai fazer 2 anos. 1 ano e 9 meses. Menos de 1 ano e 9 meses, fora as outras guerras. Guerra entre Israel. Olha a contração, ó. Aí junto, e interessante, olha isso. Junto da guerra entre palestinos e israelitas, um terremoto no Afeganistão. Menos de uma semana, outro terremoto aonde? No Afeganistão, que também é um inimigo antigo de Israel.
Mas o Messias fala: quando ouvirdes isso, guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes, o quê? Terremotos, no plural, e fomes, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de quê? De vós, e vos perseguirão. Por quê? Porque será a manifestação da grande tribulação. É nesse momento que lançarão mão de vós e nos perseguirão. Por quê? Porque a gente vai pregar, a gente vai testemunhar. Nós iremos dizer, Fernando, que o anticristo não é Cristo, mas por causa do caos global, o anticristo se manifestará, estabelecerá a paz global. Logo, as nações se renderão a ele, se dobrarão a ele, se curvarão a ele e vão elegê-lo como rei das nações. E Cristo diz nas cartas de Paulo que não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da perdição. Sinal de eminência. Sinal de certeza? Lucas 21. Sinal de eminência: a apostasia e a manifestação do homem da perdição. Entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Ou seja, o império, o governo do anticristo apresentará os cristãos aos reis, governadores das nações. E o texto diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, no plural, não é um, não é o Hamas, é exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Sabedores de tudo isso, amado, e percebendo e enxergando a perdição do mundo, nós não podemos nos calar. Sendo portadores da verdade, nós devemos ter desejo por missões. Nós devemos ter anseio por alma. Nós devemos ter ânsia de pregar o Evangelho. Sabedores de todos os eventos, portadores da mensagem da cruz, portadores da mensagem bíblica, cristocêntrica, salvífica, aquela que tem poder de redimir, aquela que nos salvou, aquela que o salmista falou: eu contarei o que ele tem feito em minha alma, vinde ouvir vós que temeis o Senhor. Eu contarei, eu sairei, eu evangelizarei. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu sairei pelas portas, eu entrarei pelos bairros, cidades, estados, países, nações e pregarei o Evangelho de Cristo. Irmãos, quem nasceu de novo é impossível se conter. A mulher samaritana logo após ter um encontro com o Messias, ela saiu e pregou o seu povo. O ex-endemoniado gadareno, depois de ter um encontro com Cristo, ser liberto de uma legião de demônio, um homem sem identidade, um homem que era um indigente social, morava no cemitério, um ex-possesso. Ele falou: Messias, eu quero te seguir, eu quero te servir. Cristo fala: volta para a sua família e conta com o salmista, quão grandes coisas eu te fiz. Ele volta para a família, pega para a família e depois volta para Decápolis e evangeliza Decápolis, amado. Devemos ter desejo por missões, amado.
Devemos. Faz parte. O ex-perseguidor, o ex-assassino, Paulo, Cristo vai lá e pega ele, cega ele, e aquele que levava a carta de homens não sabia, Jefferson, que ele tinha cartas de Deus dentro dele. Aleluia, você não precisa de nada de homem nenhum, você não precisa de mensagem de homem, você não precisa de copiar a mensagem de homem, você tem a mensagem da cruz dentro do seu coração para pregar às nações. E o homem que era perseguidor, agora perseguido, mas ele se torna um homem incontrolável. Ele tem sede de testemunhar. Ele tem sede de pregar. Irmãos, com todo respeito e carinho, amado, com todo respeito e carinho que eu tenho, falo isso mesmo com todo respeito, carinho e amor. Carinho e amor. Como eu estou ensinando aqui, elementos de como formular um sermão, uma pregação, bem teológica, bem exegética, hermenêutica, melhorar um pouco a oratória, mas com todo respeito, eu tenho dificuldade de entender quando é dada a oportunidade de pregar e alguém fala, não me preparei. Não me preparei. Eu não estou falando de sermão elaborado. Ainda que você não tenha um sermão elaborado, eu contarei os feitos que ele tem feito em minha alma. Eu contarei aquilo que ele tem feito no meu espírito. Eu contarei o meu testemunho de transformação. Pastor, hoje eu não tenho sermão, mas pastor, hoje eu vou pregar sobre aquilo que ele fez na minha alma, no meu espírito. Eu sou uma nova criatura. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, e o fato de eu saber, eu conto, eu sou uma cachoeira incontrolável, eu vou falar, porque eu já aprendi, eu já ouvi. Olha só o que o texto diz acerca de Paulo, se você for rápido de endereço, vai lá, se não escuta, Atos 9:19, e tendo comido ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ou seja, por que ele ficou com os discípulos? O que ele ficou fazendo lá? Só comendo? Só bebendo? Só tratando da cegueira? Não, ele estava sendo discipulado, ele estava sendo treinado, ele estava sendo capacitado agora a entender o que as Escrituras falavam acerca do Messias, acerca de Cristo. E o versículo número 20 diz, e logo nas sinagogas pregava quem? A Jesus, amado. Que os discípulos falaram de quem para ele? Jesus. E logo o quê? Logo depois que ele aprende, logo depois que ele é ensinado, logo depois que ele é discipulado, logo depois que ele está cheio do Espírito Santo, ele vai para a sinagoga e pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, e todos que ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando, oh glória, que aquele era o Cristo. Ou seja, Paulo se esforçava, Paulo se esmerava, Paulo lia de dia e de noite, Paulo vivia em oração e jejum, Paulo se consagrava e testemunhava de Cristo Jesus, amado. Glória a Deus. Esforço, gente, empenho, dedicação, desejo por missões, por alma, desejo. Agora, como abordar? O que pregar? Qual é o cunho nevrálgico, central, sine qua non da mensagem? O Evangelho. O Evangelho. Arrependimento e fé é a missão da igreja.
pastor, certamente eu vou abordar a questão teológica. Mas a despeito da questão teológica, a educação, a compreensão, é pedir com licença, pois não, posso te entregar esse panfleto? Posso, tudo bem. Você tem um minuto da sua atenção para que eu possa falar acerca do Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? E entrar com a mensagem, abordar, respeitar, ser educado. E os pontos principais, fundamentais da mensagem, amado, é o que é pecado. O pecador, ele deve entender o que é pecado. Para dar a boa notícia, vai-se necessário começar pela má notícia. E qual é a má notícia? O que é pecado? E você vai explicar para ele o que é pecado. Logo após explicar o que é pecado, fazê-lo entender que ele é pecador. E que pecados são como crimes, e crimes condenam. Mas há um antídoto. Aí vem a boa notícia. O Evangelho de Cristo Jesus, que salva, que redime o pecador, que tira ele do cativeiro, da condenação, por meio do arrependimento e fé. Vai-se necessário abordar e pregar o Evangelho da cruz de Cristo. Primeiro ponto: o que é pecado? Pecado é a coluna que sustenta o inferno. Pecado é a matéria-prima de Satanás. Pecado, amados irmãos, é transgressão da lei, é defraudação da lei de Deus. Pecado é o que nós nos tornamos mediante a queda de Adão. Olha o que Isaías diz, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. 1 de João 3,8 vai dizer: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. O salário do pecado, Romanos 6,23, é a morte. Aí Jesus vai mais profundo, João 8,34. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, o pecado, ele escraviza o pecador. O pecado é matéria-prima do diabo. Quem pratica pecado é do diabo. E qualquer obra que alguém venha fazer, por mais justo que aos olhos humanos, amados irmãos, a pessoa possa ser, pode doar milhões para instituições de caridade, pode doar milhões para asilo, pode doar milhões para orfanato, pode fazer doações em milhões e milhões para instituição de recuperação. Ainda assim, não é digno do céu. Não é merecedor do céu. Porque o profeta fala: todos nós somos como imundo, e todas as nossas obras como trapo de imundícia. Todos nós caímos como folha. O que ele fala que todos nós caímos? Porque nós caímos em Adão. O salmista fala: em pecado me concebeu a minha mãe. E como eu aponto o pecado? Pela lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos do Senhor. Quando você vai abordar o pecador e você vai falar o que é pecado, e você pode pegar essas referências aqui, mas tem muitas outras. Muitas outras. E você vai abordar para ele o que é pecado, e você vai expor a lei de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Lei. Não darás falso testemunho. Aí você vai perguntar: meu amado, com todo respeito, eu não sei se o amado conhece, mas nós temos em média 30 mil pensamentos por dia. E com toda a sinceridade do mundo, você está abordando, você está conversando já. E com toda a sinceridade do mundo, desde quando você nasceu e começou a falar, você já falou alguma mentira? É impossível. Se ele falar que não, é o próprio diabo que está ali. Ele falar que não, é o próprio diabo. Porque falar, se dissermos que não mentimos,
Somos mentirosos, a verdade não habita em nós. Ele fala, sim, realmente, já menti. Não uma nem duas, mas várias vezes. Aí você fala, então, meu amado, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você sabe quantos pecados Adão e Eva cometeram para ser expulsos do jardim? Ele de repente vai falar, sim, um só. Ele então, você acha que você mentiu somente uma vez? Até o dia de hoje? E ele vai, porque a pregação do Evangelho tem que levar o pecador à reflexão, à autoanálise. É o que Paulo fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está onde? Na fé. Então, quando você leva o pecador a examinar-se mediante a lei de Deus, ele entende que ele é pecador. Ele entende que mediante a palavra de Deus, ele é réu do inferno. Fazer ele entender que ele é pecador. Eclesiastes 7:20 diz, na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Está entendendo, já? Ou seja, a pessoa ela pode tentar ser a mais justa possível, a mais honesta, a mais moral, a mais fiel, a mais bondosa. Essa pessoa vai tropeçar, ela vai pecar, e não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes. A sua mãe, por mais boa ou melhor que ela possa ser, se ela não tem Cristo, ela é uma pecadora. Se o seu pai, que você tanto ama, ele pode ser o pai mais amoroso, mais dócil, mais protetor, mais bondoso, mais justo, mais honesto, não atrasa uma conta, não chega atrasado no trabalho, ama a esposa, protege os filhos. Se não tem Cristo, amado, ele é um pecador, não regenerado. Romanos 3:23, você sabe que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E quando você vai expondo isso para o pecador, ele vai entendendo que ele é pecador. Aí você vai expor a lei para ele. Nisso daqui ele já está nas cordas, mano. Isso aqui ele já está tomando vários jabs, vários direto. Você vai questionando, indagando. Você compreende, não? Você compreende? Ele está na praça. E você está conversando com ele, barulho. Aquele barulho para ele vai se tornar silêncio. Que ele vai ficar conectado com aquilo. Impactado com aquilo. E ele vai entender. O que eu faço então? O que eu faço então? Aí você vai expor a lei para ele. Calma, eu vou provar para você que não só você, mas quanto eu, se nós não estivermos enquadrados na lei de Deus, nós somos réu do inferno. Então vamos voltar rapidinho. Primeiro, o que é pecado. Segundo, que ele é pecador. Terceiro, expõe a lei ao pecador. Expõe a lei ao pecador. E o que é a lei? O que é a lei? Alguém responda, o que é a lei? Os mandamentos do Senhor. No resumo dos 10 mandamentos impetrada por Moisés. Mas olha o que Romanos capítulo 7, versículo 7 em diante diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque tem gente, amado, que peca e não entende que peca. Tem gente que defrauda e não entende que defrauda. Tem gente que dá propina no Detran e entende que não está fazendo nada de errado. Tem gente que dá 100 galo para a polícia para liberar o carro e entende que está tudo certo, porque todo mundo faz. Tem gente que bota um gatinho na luz ali para economizar a berrequinha, que todo mundo faz. E não entende que balança enganosa Deus não aceita. Aí Paulo fala, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Eu não conheci
conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, que mandamento? A lei, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então, sem compreender a lei, a pessoa peca e acha que está tudo bem. A pessoa usa droga e acha que está tudo normal. A pessoa se embriaga e acha que está tudo bem, porque ela tem direito, porque ela trabalhou, chegou no final de semana, sextou, né? É assim que diz? Ó, sextou, sábado, domingo, segundou e vai embora. Vai direto. Aí quartou, porque é jogo, aquela coisa toda, e gelo, e biricutico, aquela coisa toda, e vai embora. Né, Jorge? É, pastor. Eu lembro de, certa vez, a gente evangelizando no começo. Eu ainda bem receoso, esse negócio de evangelismo na rua ainda. Aí eu fui com o Glaucio. E aí o Glaucio, Fernando, nós fomos lá, a gente ficou para a rodoviária no dia de domingo. Aí eu com o Glaucio, Fernando, estava com outra pessoa, não lembro agora. E vi uma pessoa, eles pegaram para abordar, e eu estou quieto ali ouvindo eles falar ali, né? Fernando e Glaucio falando, eu estou ali ouvindo para poder entender, aprender também. Aí Glaucio, eu lembro que foi Glaucio, ele pegou até da lei, mostrando sobre adultério, que não podia adulterar, que não pode adulterar, sabia nada, mostrou a lei. Uhum. Mas o cara falou, não, mas eu também, mas eu não adultero não. Aí ele trouxe o texto que fala quando você só olha. Mateus 5, a partir do versículo 37. Mateus 5, depois a gente pode até ler. Sim. Aí ele falou, não, mas o texto na lei fala assim, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Uhum. Mas na graça, ele abriu o texto lá e mostrou, se você só trazer pensamento, você já está pecando também. Aí o pai, não, mas isso também não é. Vocês estão vendo, mano? Então, como é importante saber dominar o evangelho, porque o pecador quer escorregar, mano. Ele falou, não, assim também não, mas está escrito aqui, tá vendo? Assim também não. Começou a falar com ele, aí quando foi nas decisões das cordas, o cara já ficou ali já, aí Glaucio começou a falar com a gente, começando a falar com ele, mas é justamente assim mesmo. Exatamente. Então você vê que o pecador, ele quer escapar. Ele quer escapar. Você aborda um ponto, não, mas isso eu não faço. Aborda um ponto, mas isso aqui eu estou tranquilo. É o jovem rico. O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, cumpre o mandamento aí. Eu faço isso desde a mocidade. Tu faz? Então pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele se entristece, porque tinha muitas posses, e sai. O que ele saiu? Jesus não queria, mano, que ele ficasse pobre, pegasse os milhões, os dólares, os euros, e desse tudo. Seria um filantropo e desse tudo para todo mundo, ficasse pobre. Não era isso. Jesus queria saber se ele cumpria o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o próximo como a ti? Então ele não amava. Ele tinha bom discurso, Renato, para dizer que amava a Deus, que não via, mas era um péssimo em amar as pessoas que ele via. Entendeu? Expor a lei. Romanos 3, 19 e 20 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque o que os fariseus se orgulhavam? De serem observadores da lei, dizer que cumpriam a lei, mas eles não cumpriam a lei. Eles se exibiam uma falsa religiosidade, mas não obedeciam de fato o que a lei exigia. É o que o Jorge acabou de falar. Não adulterarás. Na lei, ter relações carnais. Na graça, imaginações impuras. Aí o pecador entende que ele é um transgressor da lei. Então, quando nós, amados, dominamos isso, e de repente você vai estar só com um panfleto, ou de repente você vai estar com uma Bíblia, e o nosso pastor já nos ensinou aqui, você pode fazer conexões com textos. Você abre um texto, você anota do lado daquele outro texto, olha a conexão com outro texto, você já vai abrindo a Bíblia
coordenada para abordar. E entender, fazer o pecador entender que não é você, é o que a Bíblia diz. É o que a palavra expõe. Então, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de dominar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar o que é pecado, expor que ele é pecador, expor o antídoto para o pecado, aí você vai estar cumprindo a grande comissão. O que nós falhamos é que nós não entendemos que a evangelização é uma ordem do Messias. É uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Mas não se evangeliza, não se testemunha, não se sai da zona de conforto. E isso eu estou falando que todos vão ser missionários, todos vão ser pregadores. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando de anseio. Porque a Bíblia diz que a igreja é um corpo. Tem braço, mão, boca, olho, cada um funcionando de acordo. Mas todos nós temos a responsabilidade e o dever de testemunhar. Evangelismo pessoal, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no trabalho. E você vai tendo a sensibilidade debaixo da oração para perceber o gancho que a pessoa vai te dar. E você entra. Já perdi a conta de quantas vezes na barbearia isso já aconteceu, mano. Já perdi a conta. Fala, Marcelo. Lá no trabalho, lá, pastor, tem um funcionário lá que está sempre chegando, louvando a Deus, cantando louvores, né? E ele foi, o patrão poderia tentar fazer um acordo com o patrão. Ou seja, ele estava pedindo para que o patrão dispensasse ele burocraticamente, mas ele ia continuar trabalhando para ele continuar recebendo o salário do seguro-desemprego. E eu chamei ele no canto para conversar com ele, para poder falar para ele que não estava correto, que quando ele apresentasse aquele documento lá, ele estaria mentindo para o Ministério do Trabalho. E que isso perante Deus é pecado. Ele não aceitou de jeito nenhum. Eu expus para ele, sabe, eu mostrei para ele que ele estaria mentindo, ele falou que não, que o dinheiro que está lá é nosso, que ele rouba a gente também. Eu falei, mas deixa eles que eles vão pagar o preço pelo pecado dele, você que não pode fazer. Mas até agora ele não tomou a decisão de fazer ainda não, né? Estão entendendo? Por exemplo, tem um exemplo também que aconteceu comigo. A menina se converteu, começou a caminhar e tal, empolgada, aquela coisa de, né, do jargão, o primeiro amor, né, empolgada, aquela coisa toda. E ela, de alguma maneira, era amaziada com o rapaz. E foram caminhando, chegou um dado momento que o pastor perguntou se eles iriam casar. Ela, não posso casar. Por que isso? Por quê? Você já está tanto tempo com o rapaz, o que tem de problema? Não, porque eu sou filha de militar e eu recebo a pensão, se eu casar com ele eu perco. Estão entendendo? Não, pastor, mas seu esposo não trabalha, não está tudo bem, vocês não, pastor, está tudo bem, mas se ele separar de mim, eu fico dura, né? Estão entendendo? Pastor, Fala, meu. foi o meu caso. Eu tinha a pensão do meu pai. Nos dias de hoje seria razoavelmente muito considerado. Mas quando eu entendi isso, na minha conversão, foi uma das coisas que eu perguntei a Deus e Deus tocou no meu coração. E eu abri mão, nunca me arrependi. Estão vendo? Nunca foi assim, de imediato. É importante para mim era estar perante o Senhor, legalizado, né? Então, nunca me importei. De coração, de verdade. Sim. O meu irmão uma vez me cobrou, meu irmão mais velho faleceu, tem uns 2 anos, falou assim, você é muito bobo, você deveria nunca ter se casado, não que você não ia perder a atenção do papai, estava aí agora ajudando nos seus filhos na criação. Aí eu falei, não, o mais importante para mim é Deus, e ele honrou a minha fé, porque nunca me faltou nada. Glória a Deus. Nunca.
Nunca o Senhor me fez eu duvidar do que Ele é capaz de fazer na minha vida, até pelo contrário. Foi assim, abriu portas na minha vida. Glória a Deus. Sabe? Tem sido. Tem um texto, agora eu não me recordo se vocês lembrarem, mas se eu não me engano, eu acho que é Marcos capítulo 10, que os discípulos questionam o Senhor e eles falam assim: Senhor, tudo nós deixamos para te seguir. Lembra que o discípulo fala isso? Aí o Senhor fala: em verdade vos digo, que todos que deixaram não se arrependerão ou perderão, porque terão 100 vezes, 10 vezes mais do que irmão, que é mãe, do que casa. Ele vai falando. Os discípulos se confortam. Os discípulos estavam questionando, cada Deus, nós deixamos tudo para te seguir. Ou seja, Pedro está falando: eu deixei a empresa de pesca. Você não falou que era para mim ser pescador de homem? Eu deixei. Abandonei a pescaria. Larguei agora, como é que vai ser? Então, são pessoas que colocam na balança entre Cristo e a carne, Cristo e os pecados. Estão entendendo, irmãos? Marcos 10, 29. Leia, por favor. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim, do Evangelho. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros. Rapaz, isso é forte demais. Derradeiros serão primeiros. É depois que ele fala do jovem rico. Na passagem logo após, Logo né? após, que aí depois o Senhor fala: então quem pode se salvar? Aí o Jesus vai vir e falar: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. No Lucas 19 também, aqui no 18, aqui no 28, disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Depois que Como quem diz, ele fala assim: ó, ele não deixou, mas a gente sim. nós deixamos tudo também. Aí ele disse o texto que ele está falando: na verdade, eu digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou mães, ou mulher, ou filhos, aqui fala pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. E olha a abordagem do Senhor: neste mundo e na vida vindoura. Como quem diz, você vai deixar isso que é terreno, passageiro, mas eu acrescentarei aquilo que de fato você precisa. O meu irmão acabou de testemunhar. Nunca faltou nada, mas junto do que? Perseguição que da família. Acusação: você é boba, vai deixar, quero ver se não dá certo. Aí a pessoa coloca em xeque: será que vale a pena? Mas amado, fé é fé. Fé é certeza, não dúvida. Então quem abraça a fé, crê naquilo que Cristo diz. Segue. Eu estava vendo aqui também, pastor, Vai. que Êxodo 20, né, que fala dos 10 mandamentos. Exatamente. Muito texto daqui, aqui quando chega em Mateus, no 5, a partir do 17, ele vai respondendo um cara dessas coisas, explicando aqui da lei. Então deve o subtítulo fala o cumprimento da lei e dos profetas. Esse que nós falamos aqui de só olhar para a mulher está aqui também. Está aqui em Mateus 5, no 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É quando ele fala aqui, não adulterarás. Porque o que acontece? O sermão do monte é a revelação da lei. Isso. É o cumprimento da lei. Por quê? Ele fala: 17. amado, ele fala: quem olhar para a mulher com intenção impura já adulterou. Quem aqui de nós, tanto homem quanto mulher, nunca olhou para a mulher com intenção impura? Nem levanta, amado. Nem levanta que dá ruim. A gente acha que é só homem, uma mulher também. Rapaz, esse rapaz ali da TV, esse galã. Minha mãe botou no meu irmão Giliade porque ela gostava do cantor. Ela estava, vai ouvir a mensagem, deu ruim. Eu corto. Botou o meu nome de Ricardo porque ela gostava daquele cantor Paulo Ricardo. Acho que é do RPM, sei lá. Ela gostava também. Está entendendo? Mas na rua, que a gente vai encontrar muito também, pelo que a gente já fez, a pessoa vai sempre debater assim: poxa, mas eu não faço mal a ninguém, eu não fumo, eu não roubo, eu ajudo, a pessoa está necessitada.
E um texto que a gente usa muito é Romanos 4:4. Qual? Romanos 4:4. Sim. Ele vai falar que todas as nossas boas obras é como se fosse pelas injustiças que nós já cometemos, não pelo prêmio da salvação. Exatamente. Exatamente. Que você pode colocar ali em Eclesiastes. Porque a pessoa não entende que não é simplesmente o que fazemos, é o que somos sem Deus. É a natureza. É a natureza caída em Adão. Imperfeita, adâmica, corrupta. E Cristo, quando ele morre e ressuscita, que isso é o Evangelho, é pregar sobre a encarnação do Verbo, vida, morte e ressurreição. Quando Cristo cumpre isso e ele aparece diante dos discípulos, o que ele diz? Mateus 28:18. E chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Há um fundamento teológico que diz que, quando Cristo cumpre ali esse texto, e ele assunta aos céus, então, por esse texto aqui de Mateus 28 e Atos 1:8, Satanás não tem o poder de ir diante de Deus, como ele foi em Jó, e acusar os santos diretamente. Porque o poder que ele tinha sobre os homens, Cristo conquistou na cruz. Lembra da passagem do valente e do mais valente? Que ele vai na casa do valente e tira os bens do valente. E quais eram os bens do valente, que é Satanás? Os homens. Cristo na cruz conquista a nossa libertação. Então Satanás não tem mais o poder de acusar. Porque o que Satanás é? Acusador dos irmãos. Opositor. Expor mentiras. Então quando Cristo morre, ressuscita, é assunto, quem está em Cristo, a Bíblia diz o quê? Agora em Cristo não há nenhuma condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo, Satanás não tem o poder de acusar. Se não está em Cristo, ele tem liberdade de acusar. Efésios 4:27 diz que não dê lugar ao diabo. Mas o texto continua, abre lá e vê. O que está escrito depois? Aí a pessoa fala, não dou lugar ao diabo não. Que isso, pastor? Não, que isso? Lê só o que diz depois. Efésios 4:28. Mas lê o 27 já para ficar bonito. Pastor, igual ele falou da questão de eu faço caridade, faço coisas boas, no jovem rico mesmo, Deus falou assim, mas Senhor, quem vai se salvar? Ele falou assim, para o homem é impossível. Para os homens é impossível, porque a mentalidade é, vou ser salvo pelas obras que executo. Para o homem é impossível fazer isso. É igual também no Antigo Testamento, muitas vezes Deus falava para os profetas e para o povo, me agradaria eu no sacrifício de animal ou que faça a minha vontade? Ou que faça a minha vontade. Me agradaria de holocausto e sacrifício, obedecer é melhor do que? Sacrificar. Tá. Ok? Alguém achou? Pode ler, por favor. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que? Furtar. Opa, o que é isso? Transformação, mudança. Vai, continua. Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tiver necessidade. O jovem rico repartiu? Aqui, ó. Primeiro eu, ó. Segundo eu. Terceiro eu também. Continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Tá? No texto original não tem capítulo nem versículo. Continua só o que o texto vai dizer. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede o quê? Imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Vai. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parboices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Ou seja, passado, velha criatura, agora é nova. Vai. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. E o que é a luz? Aí. O Evangelho. O Evangelho. Agora vamos fechar até o 18, continua. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Então percebe-se, amado, a diferença entre o nascido de novo e o não nascido de novo? Quando a lei é exposta, ele não tem para onde correr. Quando a luz revela aquilo que está nas trevas, é impossível esconder. Porque a luz tudo revela, tudo manifesta. Entendeu? Então, amado, de forma resumida, o que é o Evangelho? Já até disse aqui, mas quero que alguém fale, de maneira resumida, o que é o Evangelho? É a boa nova de salvação do pecador. Sim, também. A Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Também. Mais alguém? E também que leva ao arrependimento. Exatamente, também. E pregar o Evangelho é falar sobre Cristo. De que forma? Oi? As boas novas são o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? Falar sobre Cristo. Dentro do que falar sobre Cristo? Dentro do que? O Evangelho é o plano de salvação de Deus. Exatamente. Que é falar sobre a encarnação do Verbo. Vida, morte e ressurreição. Isso é o Evangelho. O Evangelho ele é difundido nisso. A encarnação do Verbo. Por que a encarnação do Verbo? Por que era necessário o Verbo se fazer carne? Por causa da lei. A lei os condenava. Ninguém cumpriu a lei. Nem Moisés, nem Abraão. Ninguém. Nem Elias, nem Eliseu. Ninguém, nem os profetas. Paulo, Pedro, ninguém cumpriu. Quem cumpriu a lei, gente? Cristo. Então era necessária a encarnação do Verbo para ele cumprir a lei no nosso lugar, amado. O que ele diz lá no Evangelho de Mateus 5? Eu não vim destruir mas vim cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque nenhum de nós conseguiu cumprir. Ou conseguiria cumprir. Então Cristo cumpriu em nosso lugar. Sendo ele cumpridor em nosso lugar,
quando nós estamos em Cristo, não há condenação sobre nós. Porque aquilo que era para lei cumprir e a demanda da lei exigir, Cristo cumpriu em nosso lugar. Com isso, não há condenação. Encarnação, vida, morte e ressurreição. A ressurreição é a confirmação que Deus aceitou o sacrifício, recebeu o sacrifício. Olha o que a Bíblia diz em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus, e ao terceiro dia que se fez manifestar-se, e não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aqui ele está pregando para quem? Qual lugar? Qual era a oportunidade? Você pregou aqui esse dia, na casa de Cornélio. Era Pedro que estava pregando. E Pedro estava pregando o quê? O Evangelho. O Evangelho se resume em quê? Encarnação. O que ele falou assim? Ó? Ele andou fazendo bem, curando e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha do que ele fez na Judéia, Samaria, Jerusalém. Nós vimos. Ou seja, o Verbo se encarnou. Foi real. E depois ele ressuscitou. Ele morreu no madeiro, lá em Jerusalém. Ressuscitou. E depois nós estivemos com ele. A ressurreição. Então, pode notar, amado, a maioria das pregações, a maioria, quando ela vai desembocar no Evangelho, vai ser apresentada a lei. A lei vai ter que ser apresentada. O homem vai ter que entender que é pecador. Israel, Judá, o povo. Você vai ver. E no final, o que o pregador tem que fazer? Apresentar a possibilidade. Apresentar a misericórdia. A mensagem não pode ser só juízo. É juízo e misericórdia. Juízo e graça. Lei e graça. Não pode ser só lei. Lei e graça. Possibilidade, retorno. Então, o que é Evangelho? Encarnação, vida, morte e ressurreição. 1 Coríntios 15. Vai lá junto comigo. Primeiro de Coríntios 15, a partir do verso 1. Pode ler, que está falando de ajudar. Pode ler? Pode ler, amado. 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Prestou atenção nisso aqui, mano? Lê de novo, por favor. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Continua. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E o que Paulo recebeu? O evangelho. O Evangelho. O que ele está entregando? O Evangelho. Agora, ele dá 2 pontos. Quando ele dá 2 pontos, ele vai dizer o que é o Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, porém alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Por que não foi vã? Porque o salvou. Foi? Porque o salvou. Porque o salvou. E por que o salvou? Porque Paulo andava no Evangelho. Aqui o que ele falou no início, aqui, ó. Presta atenção, ó. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou ter anunciado. Se não é que credes em vão.
Vai lá, mano, onde você está? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Continua? Até o 12, pode ser até o 12. 12 não, 13. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então note, amado, que a esperança da igreja é o quê? A ressurreição de Cristo. Porque se não há convicção e esperança da ressurreição de Cristo, e tendo a ressurreição de Cristo, haverá a nossa ressurreição, se estivermos mortos, ou a transformação de nossos corpos. Porque os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro se houverem morrido. E os corpos vão ser o quê? Transformados, glorificados. Então, se não há esperança, não tem evangelho. Se eu não creio que Cristo virá e os que morreram em Cristo ressuscitarão, não há evangelho. Então o evangelho é a encarnação do verbo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Oi? Deus 2:3, pode ler? Pode ler. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha só que texto fortíssimo. Lê de novo, Marcelo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Aleluia. Aleluia. Então, amado, devemos pregar o evangelho. Pregar. Cumprir o que Marcos 16,15 diz. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Encarnação do verbo. Oi? Encarnação do verbo. Encarnação do verbo, vida, morte e ressurreição. Pode falar, Laura. Não, só uma dúvida que eu... Não só uma dúvida, mas sim uma que eu queria compartilhar e também era uma dúvida minha. Mas eu vou perguntar em forma de dúvida até você explicar a sua posição. E até então, a gente aborda o pecador, a pessoa na rua, apresentando o Evangelho, a Bíblia, apresentando a lei. E quando a pessoa diz assim, mas eu não acredito na Bíblia, a Bíblia é um livro escrito por homens, qual é a resposta que a gente tem que dar? Aí a gente vai aqui, ó. Eu estou perguntando só porque eu sei que surge essas coisas, já aconteceu comigo, talvez Sim. algum irmão tenha essa dúvida. Sim. A gente vai lá em Timóteo. Vou apresentar Timóteo. 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 3. Aí a pessoa perguntou isso. Tudo bem. Eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas Aí- inspirada por Deus. Exatamente. Aí você pode perguntar à pessoa também. Ok, meu amado, mas você já leu algum livro? Ele vai falar, já. Você acreditou naquilo que foi dito? Acreditou. Quem escreveu aquele livro? Um homem, não foi? Foi. Agora, o que aquele homem escreveu e você acreditou, você creu, não teve inspiração divina. A diferença entre o livro que você leu e a Bíblia é que a Bíblia é inspiração divina. É a vontade de Deus mostrada ao homem pelas Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem mais uma gama de texto aqui que uma Bíblia de concordância boa possa ajustar e levar. Porque vão surgir esses tipos de indagações. Mas no caso, por exemplo, a pessoa falou que não acredita na Bíblia, é só um exemplo que aconteceu isso comigo realmente. A pessoa não acreditava na Bíblia, e quando eu fui responder com o versículo da Bíblia, ela falou, eu não aceito essa resposta que você está respondendo com a Bíblia, se eu não acredito nela. Como é que eu respondo ela sem citar? Sem citar a Bíblia. A abordagem é a criação, mas a pessoa fala, eu não creio na criação.
Então, se a pessoa não crê, você vai expor para ela o que a Bíblia diz àquele que não crê. Porque aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. E você libera essa pessoa. Teve você falando dessa situação, aconteceu uma vez no colégio. Tinha um amigo meu, ele se dizia ateu. Só que ele chegou para conversar comigo assim, ele viu que eu estava lendo na Bíblia, ele quis perguntar algumas coisas, indagar comigo, e falou: eu acredito na Bíblia, que a Bíblia é um livro escrito por homens e tal. Aí eu comecei a responder ele, eu falei: tá bom, você não acredita na Bíblia, então faz o seguinte, eu deixei a Bíblia de lado, vou falar com você sem a Bíblia. Aí eu peguei e falei com ele assim, peguei a caneta assim, na cima da mesa, peguei: se não tiver a lei dos homens, a Constituição lá diz que você não pode matar outra pessoa, se não vale essa lei aqui agora. Pega essa caneta aqui, enfia no meu pescoço e me mata. Eu não vou matar. Aí ele falou: mas por que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer isso. Não, não é que você não quer. Me mata, não tem importância, me mata. Aí ele: não vou fazer isso. Aí eu fui perguntei ele assim: tirando a lei dos homens, que é proibido você ter relações sexuais com crianças, que chama-se pedofilia. Tirando a lei dos homens, isso é certo? Ele: não. Eu falei: por que não é certo? Quem diz que é certo? Que não é certo? Tirando a lei dos homens, tirando a lei, a Constituição que diz que é crime você fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Ele vai ficar errado. Quem te disse que é errado? Alguém te falou? Alguém te falou? Ah, eu lembrei na época citei aquele versículo que você citava muito. Romanos 2,16. E também Eclesiastes, porque Deus criou o homem, pois nele há Desejo pela eternidade. desejo pela eternidade. Então existe uma lei moral dentro de você, que Deus que colocou. Mesmo sem ter lei do homem, mesmo sem ter Bíblia e nada, você sabe que é errado, porque você sabe que foi Deus que colocou lá. Por exemplo, você falou, eu lembrei desse texto aqui de Romanos capítulo 2, versículo 16. Que ele fala: no dia em que Deus há de julgar o homem segundo o dia que Deus julgará o homem segundo o que está no seu coração, alguma coisa do tipo. As intenções do coração. Capítulo 1, ali, Paulo ele faz uma abordagem para um tipo de pessoa. No capítulo 2, ele faz uma abordagem para outro tipo de pessoa. Para um tipo de pessoa, ele aborda a lei de Deus. Para um outro tipo de pessoa, ele aborda a lei moral de Deus que Deus colocou no coração do homem. Agora, a pessoa vai, de fato, crer, ela fica encurralada. Né? Mas, Aconteceu que um dia eu estava no farmácia, você até conhece ele também. Estava até tendo a guerra da Ucrânia, aí começou a falar que não é criança. O que está acontecendo isso? Um matando o outro, jovem morrendo, não sei o quê. Aí eu falei, assim, isso aí é porque as pessoas não querem Deus. Não querem ser chegados a Deus. Isso que estão acontecendo assim, mas a parte da. O que morre criança, eu fiquei assim. Deixa eu falar para ele. a maldade do homem, a lei fala o que? Não matarás. Mas o homem, de fato, por que ele mata? Porque ele transgride a lei de Deus. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um homem mata um outro homem, fica quase em pé de igualdade. Mas um homem matar uma criança, esse homem está acumulando pecado. Um abismo chamou esse homem para outro abismo. Aí a pergunta que eles fazem junto com isso aí é: mas por que Deus permite? Se ele é todo poderoso, por que ele não impede? É sempre assim, é só. E aí entra a teologia do quê? Do livre-arbítrio. Que eu creio. Quem não crê, entendo. Mas eu creio que Deus dá. Gente que crê também em livre agência, mas é outro conceito, mas enfim. Mas Deus dá a liberdade, porque quando Caim intenta matar Abel, o que Deus fala? A lei moral ali. Não tinha lei ainda. Não tinha lei. Mas quando Caim arde em ira, o que Deus fala para ele? A lei moral. O pecado jaz cabe a tu. Antes da pessoa matar a criança, veio aquela ânsia, o desejo, a vontade. E o pecado jaz a porta, mas cabe a pessoa dominar pela lei moral. Mas a pessoa não domina e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não só de cima, mas do outro também. Fala, Gui. Com relação a isso, eu estava lendo uma vez no livro do C.S. Lewis, o Evangelho Puro e Simples. Sim. Onde, no meio da guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele foi convidado para poder pregar na rádio. Aí ele começou pregando como? Lei moral. Ele trouxe uma forma de mostrar para o homem que ele é pecador pela lei do homem. Mostrando que sem a lei, como ele falou, sem a lei de Deus, ele continua fazendo coisas que na lei moral é errado, igual roubar, igual pecar, igual matar uma criança, entendeu? Ele vai trazendo algumas formas de você conseguir abordar dessa forma, pela lei que está no coração dele, entendeu? Porque imagina, no meio de uma guerra, ele falar sobre
salvação sobre Cristo, sobre fé, entendeu? Exatamente. Ele trouxe muito isso de lei moral, explicando. Alguém abriu Romanos aí, capítulo 2, só para ler o texto? Capítulo 2, qual vai ser? Se não me engano, 16. Eu acho que é uma boa ferramenta para falar dessa questão. É. Realmente aquele texto que fala, pai, agora, pastor, que as crianças realmente do céu, né? E quando a criança morre, uma situação dessa, ela vai direto para o reino de Deus, que é muito melhor do que isso, Exatamente. Exatamente. Achou? Está aberto aí? Tá aí, pode ler? Pode ler. Versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, 18. Que sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Mas acho que é o 13. É a partir do 13. Do 13? É. Ano 12, então. É, a do 12, sim. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Opa, muito bom. Isso aí. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, Fazem o quê? naturalmente, Naturalmente. Interessante, só um momento, João. Que todas as constituições da terra, mas seja país ditador ou país democrático, todas elas, querendo eles ou não, foi fundamentada na Bíblia. Porque vai falar, não matarás, de onde está? Não roubarás, não corta a mão. País ditador. Por quê? Está na Bíblia. E vai embora. Aí eles fazem natural, alguns vão fazer naturalmente, outros vão fazer porque a lei, do homem baseado na Bíblia, diz que vai cortar a mão. Aí ele vai, opa, não vou roubar não. Mas ele teve a intenção já de roubar, sim ou não? Diante de Deus ele já pegou? Já. Continua. porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha. E no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Continua. E aí, só esse finalzinho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Quem está falando isso daí, amado? O judeu. Porque no capítulo 1 estava falando de quem? No capítulo 1. Dos gentios. Aí o judeu, tipo assim, não, eu estou fora, porque eu cumpro a lei. Aí vem e fala, olha, ó. Vai. Tu que te glorias, 23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumprir a lei, não te julgará porventura, a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, na letra, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.
Aí nós entramos lá no capítulo 3, que ele fala o quê? Tanto o judeu quanto o grego, todos pecaram, né, cara? Tanto um quanto o outro, todos pecaram. Então, com isso, amado, qual é o papel da igreja? Pregar. Pregar o Evangelho. Abordar, falar do Evangelho. Falar da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição. Nós devemos. Paulo fala, se eu não me engano, em Romanos capítulo 1, versículo 10, que nós somos devedores. Tanto de judeu, tanto de gentil, de bárbaro, cita. Somos devedores. Romanos 10, 11 em diante diz: porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O Evangelho. Fala, irmão. Pastor, tem 2 versículos aqui no livro de Gálatas 3 que chamam muita atenção. De sorte que os que são da fé são medidos com o crente Abraão. E o 11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Gálatas 2,16 também fala a mesma coisa. Que nenhum homem será justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, judeu, gentil, americano, espanhol, português, francês, qualquer um, só será salvo se invocar o nome do Senhor. Agora, como eles invocarão se nunca ouviram? A gente vê até na mensagem mesmo daquele dia de Cornélio, as orações dele chegaram até o Senhor, você ouviu as esmolas que ele dava, a bondade que ele praticava, a generosidade. mas faltava algo para ele ainda, que era conhecer a Cristo, o Evangelho. Exatamente. Agora, como essas pessoas ouvirão se a gente não for? A gente tem que ir. Nós devemos ir. Ontem eu lembrei, Jorge e Fernando, do que vocês falaram na minha operação. Ontem lá tinha 3 pessoas, né? 3 pessoas. E na oração, fiz a oração do Fernando: Senhor, se tivesse uma alma aqui, nós pregaríamos do mesmo jeito. Com o mesmo amor, com a mesma devoção, com o mesmo ímpeto. Porque é a missão da igreja: evangelizar, falar. E em especial eu queria abordar também aqui, por onde começar? Devemos ir. Por onde começar? Por onde iniciar a nossa missão? Por onde iniciar a evangelização? O texto que nós damos base nos responde. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele cita aqui 3 lugares. 3 não, 4 confins da terra: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Como quem diz, os 4 cantos da terra ouvirão o Evangelho quando o povo de Deus receber a virtude do Espírito Santo. Então, por onde começar? Por Jerusalém. E o que é Jerusalém? A nossa casa, a nossa família, os nossos. Por isso a importância de um culto doméstico, de pregar para os nossos familiares que às vezes não vêm para a igreja. Pensar uma oportunidade, como Paulo ora em Colossenses capítulo 4, orando a Deus para que Deus abra a porta da palavra, um aniversário, uma festa, alguma comemoração, uma oportunidade dada em Jerusalém. Minha esposa falou segunda-feira agora, ela falou: Ricardo, eu compreendo mais a mensagem aqui no culto doméstico do que às vezes na igreja. Eu falei: rapaz, não é o mesmo pastor, mulher? Que você
você vai mastigando devagarzinho, mas eu compreendo o negócio, mas lá você tá, e tal, e tal. Aí, às vezes eu não pego. Então eu falei, rapaz, mas você vê a importância, gente, do culto doméstico. Por que o Estado Islâmico cresce? Porque eles não evangelizam só os de fora, eles começam dentro. Primeiro, família numerosa. A rapaziada lá é só tribo, 7, 10, 12. E desde pequeno, eles já ensinam o islamismo. Mas o cristão não, acha que só o fato de levar para a igreja vai fazer do filho cristão. Ele não quer fazer um culto doméstico. Ele não quer pagar um preço de oração. Ele não quer tirar um dia da semana para sentar junto com a família dele e ele como cabeça, como pai, ou seja homem, ou seja mulher, orientar, discipular, ensinar a sua esposa e seus filhos a palavra. Jerusalém. Os nossos. Aí depois ele fala, Samaria. Samaria. O que é Samaria? Samaria é o estado, a região circunvizinha. Quando você lê aqui que Jesus fala isso, vocês vão ser testemunhas de Jerusalém, acontece que o Espírito Santo vem em Atos 2. Quem prega ali em Jerusalém? Pedro. E o que acontece? 3.000 homens se rendem. Aí acontece em Samaria. Por que acontece em Samaria? Porque começa a perseguição. Porque ficou bom só o culto doméstico, né? Gostoso, em casa. Aí começa a sair para tu ver. Começa a ser indagado, questionado, humilhado. É Samaria. Perseguição, afronta. Mas ainda assim, vemos o poder de Deus. E Deus permite isso para que o povo de Deus saia da zona de conforto. Porque, irmão, se a gente não sair agora, chegará um momento que a gente vai ter que sair, porque Israel estava assim. Estava aqui, confortável, estou cheio do Espírito Santo, estou pregando na igreja, maravilha, a congregação tá, tem que eleger mais diácono, porque eu não consigo dar assistência. Mas, ó, a missão lá. Aí Deus aperta aqui para o povo, ó, sair. Atos capítulo 8, Judéia. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, estava muito bom lá. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia. E depois, Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos, versículo 4, iam por toda parte anunciando a palavra. Depois que eles vão da Judéia, Samaria, eles vão para os confins da terra. E ali começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos capítulo 13. O evangelho, ó, começou a disseminar e chegou aqui. E por que chegou até aqui? Porque homens saíram do comodismo. Então nós devemos sair e pregar o evangelho, levando as pessoas ao arrependimento e fé. Porque se nós não pregarmos, amor, a palavra de Ezequiel, alguém lê para mim, Ezequiel 3, abre para mim, se eu não me engano, Ezequiel 3. Fernando gostava muito desse texto aí. Eu acho que Ezequiel 3 é esse, cara. Atalaia? É, eu acho que é. É 3:17. 3:17. Por favor. 16 diz: Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste da tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá.
porque foi avisado e tu livraste da tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ele me disse, levanta-te e vai até o vale, e ali falarei contigo. Amém. Note que ele falou de dois tipos de pessoas ali, você viu? Avisar o pecador, mas ele avisa também o justo que deixou de praticar a justiça. Ou seja, aquela conversa de uma vez salva, acabou, mano, não existe isso não. Ele fala, das obras de justiça que praticou, não me lembrarei. Vai avisar ele. Isso cabe em quê? Mateus 18. De quando a gente vê o irmão em pecado, o que a gente tem que fazer como igreja? Ir atrás, abordar, exortar. Se ele se arrepender, ganhar seu irmão. Se não, considere como publicano e pecador. Pecador. Amado, posso dizer com toda a confiança que todas as pessoas que passaram por aqui saíram, a igreja foi atrás, amado. Não uma, não duas e não três. 4 para ser além daquilo que a Bíblia diz. Agora, a pessoa não quer, é direito da pessoa. É direito da pessoa. Eu peguei alguns dados aqui, só para compartilhar com os irmãos para terminar. O dado diz que o Brasil é o maior país com número de batizados no mundo. Quase 180 milhões da população brasileira aderiram ao catolicismo. Dado agora, de 2023. 180 milhões da população brasileira. Hoje foi dia das crianças, dia da padroeira, considerada da nação. Como é que estava São Paulo? E eu disse aqui, se eu não me engano, nessa oportunidade última que eu preguei ou na outra, acho que foi no dia 27 que eu preguei, 27 de setembro, dia 27 de setembro, que eu questionei aqui de público, eu falei, você não acredita que tem crente que pega doce não, né? Você lembra? Eu preguei aqui? Hoje foi dia das crianças. O espiritismo também dá doce também no dia das crianças. Você acredita que eu vi? Você pega nas duas, já tem, né? Nas duas datas. Eu vi hoje isso. Hoje. Budismo. No Brasil existe cerca de 245 mil budistas. 0,13% da população. Um número pequeno se for ver o tamanho do Brasil. Mas está crescendo. Espiritismo. Quanto aos adeptos do Espiritismo há no Brasil, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, até agora, há 3,8 milhões de espíritas no Brasil. Goiânia é o maior estado do país com adeptos do Espiritismo. Eu pensei que era Salvador, mas é Goiânia. A rapaziada do sertanejo. Engraçado, né? Eles estão crescendo, né? Na fama. Será que é por acaso? O islamismo é a maior religião que cresce no mundo. 1 em cada 4 pessoas no mundo é muçulmana, segundo a estimativa da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. No país, já são mais de 1 milhão de muçulmanos, com 90 mesquitas e salas de oração, além de 80 centros islâmicos. O maior estado com número de islâmicos no Brasil é São Paulo. Está aí, debaixo do nosso nariz. E por que essas pessoas estão aderindo? Porque não estamos pregando. Pastor, Fala. aqui é o texto de 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, falando que quando Jesus voltar, ele vai tomar a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor. Exatamente. Amados, o texto que ficou na minha alma é: pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo. É tempo de pregar. Esse mês de outubro não é só essa data, não. Tem o tal do Halloween também, né? Exatamente. Que certa vez meu filho ainda pequeno, estavam praticando feitiçaria dentro da própria escola. Fizeram uma brincadeira com as crianças numa sala separada e colocaram pirâmides feitas de material de papel mesmo aqui. Prepararam tudo.
estavam obrigando as crianças a passarem dentro daquelas coisas ali e que tinha que fazer aquele ritual, porque era algo assim... Lúdico, eles, uma brincadeira. Uma brincadeira. Só que eu estava bem ligada na situação e eu estava constantemente no colégio e eu fui ver. Aí eu falei para a professora assim, o meu filho não vai passar ali dentro. Eu não quero. Ah, mas por que? Não é uma brincadeira. Eu falei, eu sou cristã e eu obedeço a palavra de Deus e o meu filho vai estar fora disso. Aí a professora ficou revoltada quando eu saí de perto do meu filho, ela tentou agredir meu filho. Isso. Ela jogou meu filho no canto da parede. Aí eu voltei no colégio e briguei feio. Briguei mesmo, porque eu estava na minha razão e fui, procurei a direção do colégio e proibi. Falei, qualquer evento que houver aqui, eu quero estar. Quero estar sabendo de tudo aqui, porque eu não vou permitir. E aquilo criou um clima muito ruim, porque as mães, ninguém prestou atenção, todo mundo concordou. Sim. Aí eu fiz uma confusão e não deixei. Fiquei lá atento e não deixei. E eles estavam praticando feitiçaria. Eu acredito. Ali dentro. E uma outra vez fizeram no colégio da Daiane. A Daiane, no momento, passou para ir ao banheiro, ela viu o marido da professora colocando um pozinho dentro do corpo das crianças, no dia de quarto da reunião. Aí ela falou, não quero beber nada, comer nada, e a professora brincou muito com ela, disse que ela tinha que beber, comer. E aí quando eu cheguei no colégio, ela estava chorando, ela não participou daquilo, e ela estava chorando porque foi lá batizado com ela. Sim. E não só isso, amado. Hoje, infelizmente, com ideologia de gênero. Se eu não me engano, em 2015, o pastor Paulo Júnior disse que uma cidade ali próxima da onde ele mora, a igreja, fizeram um experimento na sala em que as crianças tinham que beijar crianças do mesmo sexo e explicar para a professora qual era a sensação. Aí a mãe percebeu que o filho, a filha chegou estranho em casa, foi tentar conversar e foi. A mãe pressionou, a criança foi lá e, tá bom, encontrou. Criança. Então, se nós, onde eu falo, se nós não ensinarmos nossos filhos, nossas crianças, esposa, marido, irmão, o mundo está aí. Enquanto a igreja descansa, o diabo trabalha. Então, se a igreja não se posicionar, o império das trevas vai avançar. A Bíblia diz que quando a luz se posiciona, a treva tem que sair. Mas se a luz não se posicionar, mano, não se esconde a lâmpada debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar toda a casa. Que possamos ser sal e luz dessa terra, mano. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Alguma coisa? Sim, pastor. Fala. Não só não esqueci, né, que até sábado, que era evangelismo, a necessidade, né, de estar buscando muito mais Senhor, oração, santificação, pedindo, rogando a Deus que encaminhe até as vidas, né? Exatamente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E sereis minha. O que esse pessoal ficou fazendo? Orando. Até que o Espírito Santo viesse. Amém, amado? Estamos de pé em nome de Jesus. E o que eu aconselho, amado, se você não tem assim a facilidade de memorização, leve a Bíblia que você melhor domina ela. Rabisque ela, escreva, coloque textos linkados um com o outro, conexões, para que na abordagem você possa ali ir relembrando e revisitando e ir aplicando. Teve dificuldade na hora do evangelismo ali, chama alguém, também chama o outro, irmão, faz favor, e o outro irmão ali vai te auxiliar, entendeu, amado? Mas a ideia é essa, que a gente pregue, não só entregue o panfleto, mas que a gente aborde e fale do evangelho para a pessoa. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus.